o legal nesse assunto, porque o filme ele trata essas questões psicológicas, né, de uma forma muito profunda, né, no caso. Todas as frases, se você for pegar e dar prestar atenção, mesmo naquele momento em que a confusão é o objetivo da história, se você pegar as frases separadas, você vê que elas remetem muito à questão psicológica, né? E o Uhum. gato, por exemplo. Muita gente me perguntou, o que que significa o gato? O gato tem. Eu tive várias questões de estudos, né? O gato, por exemplo, na física quântica, ele significa vida e morte. O gato também, em questões da história, né? Na história cristã, por exemplo, ele já foi visto como um ser amaldiçoado. Né? E tem também a questão do gato, que me pegou muito na minha cabeça, ter a questão de falar assim, o gato tem 7 vidas, o que remete a muitas pessoas indo embaladas, não se, tem um vírus, mas eu vou embalada, eu vou, eu sou uma gripezinha, eu sou imortal, é nesse sentido, né? Entendi. Não, velho, pô, é uma analogia, pô, perfeita, né? É um arquétipo muito interessante. Volta e meia, uns me perguntam, né, sobre isso, pelo menos umas 3 ou 4 pessoas me perguntaram, e o meu vislumbre foi exatamente esse também, né? Se imaginar um gato com várias vidas e a gente aí nessa loteria, né? Que nem hoje mesmo, né? Aqui na nossa cidade, né? Teve a ocasião aí foram 9 mortos e infelizmente mais de 70 pessoas infectadas, se eu não estou enganado, né? É uma loteria, bicho. Né? Você pode estar tomando todos os cuidados, mas tomou todos os cuidados e aí infelizmente acabou pegando, né? E o vírus ele não tem um chip no qual ele vai determinar. Tu pegou naquela esquina, não tem, compadre, ali na Farinha Filho, ali, né, da Leves. Então, é ali que tu cruzou com o cara sem querer, o perdigoto te pegou. Pô, não tem como saber, né? Então, você pode tomar todos os cuidados e deve, tá, galera? Pelo amor de Jeová, Javé, Buda, Oxalá, pelo amor de todos os santos, tomem muito cuidado. Mas, assim, de fato, mas é pior, obviamente, para quem não toma os devidos cuidados, né? Olha ela aí. Graças a Deus também. Cheguei. Tá ouvindo agora? Tô. Tá Pô, ouvindo, agora mano? tá bonito. Agora tô. Porra, agora manda Ah, ver. Vou parar de falar um bocadinho. Manda então, ver, galera. vamos deixar a Mayla falar um pouquinho sobre o processo dela de criação, né, qual a percepção dela e como que ela criou essa personagem aí que muitos estão elogiando, foi muito bacana. E aí, Mayla, fala um pouquinho pra gente. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Então, Espero que sim. Então, na verdade, né, a construção do personagem foi tua, né? Foi muito baseada na leitura do texto, mas claro, né, buscando também em mim o que eu poderia contribuir, né? Como que eu ia me emprestar para essa personagem, né? E essa personagem, ela é bem diferente do Alex, né? Do personagem que o Alex fez, porque ela tá no passado, né? No presente e no futuro, né? Ela vive essas 3 fases, né? E isso às vezes é bem complexo, até para mim mesmo, né? Na hora de atuar, né? Porque ela é uma memória do, do, do outro personagem, né? Mas ela também vive aquele Olá. momento de. Olá, boa noite. Ela Boa boa também. noite, mano. Boa noite. noite. Obrigado, tá, pela sua participação. Eu já falo com você já. Mayla, só completa o seu raciocínio, fazendo Tá. favor. Então ela vive essa aflição de estar presa também, de querer sair, né? Ela passa por isso, mas ela vive essa loucura, né? De estar ali naquele espaço com aquele homem que maltrata ela, né?
E depois ela passa a ser uma lembrança na cabeça dele, né? Então tem tudo isso misturado, né? Nessas cenas, né? Então é muito interessante porque eu tô nesse espaço atemporal, né? E dentro de casa, né? Dentro desse espaço, mas convivendo com todas essas questões externas, né? Que a gente não pode ignorar. Mas eu vou deixar, então, o nosso convidado, então, prosseguir. Malha, obrigado pelas suas palavras. Bacana essa sua visão, que é interessante, porque eu sei como que foi complexo para vocês, porque eu mostrei o texto e deixei eles brincarem com a imaginação deles. Meu, é sopa para mim. Ronald, muito obrigado por ter aceitado participar da live. Eu estou imensamente grato. E fala um pouquinho de você. Eu já falei um pouquinho, né? Falei dos seus livros. Eu não sei se você chegou a ouvir, mas fala um pouquinho de você para quem está ouvindo a gente aí. E obrigado mais uma vez. Beleza. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo aí que organizou, né? Que idealizou. Aí me chamando, lembrando aí do meu trabalho, né? Eu acho que o mais importante é o reconhecimento, né? Vocês fizeram um trabalho incrível, eu estava vendo lá o curta de vocês, puxa vida. Nossa, assim, eu fiquei assim... Eu e minha esposa, a gente sentou para assistir, né? E a gente ficou assim, hipnotizado, né, cara? Sério? Muito legal mesmo. Gostou mesmo do filme? Eu gostei muito, tem umas partes até que eu ia assistir de novo para anotar, eu tinha anotado algumas partes, mas foi bem bacana. Mas assim, vou até fechar a porta aqui, gente. Pois é, eu sou Ronald Lopes, o pessoal já me conhece, não muito das redes sociais, quer dizer, eu fazia muito rede social, mas agora eu tive que dar uma parada porque abafou aqui em mim, fiquei muito abalado de trabalho, né? Mas aos poucos, de vez em quando a gente entra e fala sobre o assunto, né? Eu sou historiador de Friburgo. Meu trabalho se concentra em Friburgo mesmo, na história de Friburgo, né? E também tem os estudos psicanalíticos, né? A questão da psicanálise, junto com o pessoal lá da CEPAI, o pessoal lá do Instituto Minha Esperança, o Jário Carioca, essa galera aí que a gente acabou até, inclusive, lançando um livro em coautoria com esse pessoal. A gente juntou 22 autores, entre psicólogos, psicanalistas, historiadores, enfim, filósofos, e acabou lançando o livro Seja Homem, né? A Crise da Masculinidade. A gente discutindo sobre esse tema, e teve vários temas. Mas, basicamente, eu estudo a morte, né? O luto, as perdas, sepultamento, rituais fúnebres. Né? Basicamente, eu estudo isso. Claro, a gente estuda outras coisas, porque a gente dá aula de História no Colégio Militar, lá em Miguel Pereira, né? Eu sou professor de História. Mas, assim, no trabalho acadêmico é mais especializado na parte aí de morte, né? De luto. E, basicamente, o trabalho de vocês foi sensacional. Assim. O que de vocês foi... Eu gostei muito. Tem uma fala... Vocês só me ajudam com os nomes, porque, apesar de o psicanalista trabalhar com nomeação, às vezes ele esquece, né? Mas tem uma parte que me chamou muita atenção, que foi a questão quando os dois personagens estão no quarto, sentado, e ela diz que ele poderia ser
simplesmente a projeção dos desejos dela, né? Porque, Sim. de fato, ele poderia estar morto, né? Tanto é que ele Uhum. está de preto, tem toda uma estética ali apontando para a questão do Foi- luto, né? Desculpa te cortar, mas foi um sinal nesse momento de você achar que ele estava morto? Nesse momento da história? Nesse momento, eu tive uma escuta mortuária, né? Nesse Sim. momento, eu tive uma escuta fúnebre, que a gente chama, né? Sim, interessante. Bacana. Ó, eu fico muito feliz de ouvir a sua observação, né? Porque, nossa, é muito bom a gente fazer um trabalho que foi muito trabalhoso e que teve muito empenho dos atores, da parte técnica, e a gente vê a opinião assim de uma pessoa, de um especialista ainda que pode dar a sua visão em cima de um filme que trata exatamente sobre o centro de estudo desse professor, no caso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ronald. É, essa pergunta que foi a Mariana Guiar que selecionou para a gente, né? E a Uhum. pergunta é: como a sociedade ocidental lida com o luto e como podemos inserir isso dentro da perspectiva histórica? Ah, bacana, bacana. A gente, ao longo da história, né, o Cris, a gente teve alguns problemas com a morte, né? Não no sentido de que a gente parece que a gente havia uma recusa de entender que as coisas acabam. É assim que a gente lidou com a morte. Não, que é uma contradição absurda, né? A gente negar que as coisas acabam. Eu sempre dou um exemplo de que quando você entra num relacionamento, você nunca entra num relacionamento para dizer que você vai sair dele, ou para dizer que você vai, que o relacionamento vai acabar, que você nunca vai perder, né? Porque numa sociedade que a gente preza, né, que a gente vive, a gente só pensa em ganhar, né? A gente só pensa em acumular, só pensa em ter sucesso, né? Só que eu nunca vi alguém ter sucesso quando as coisas acabam, quando as coisas morrem, né? Sucesso e morte não combinam, né? Quer dizer, isso foi uma invenção, inclusive, dos mártires da igreja, no início do século, lá nos primórdios, século I, II e III, mas isso parece que não deu muito certo, né? Porque, por mais que a gente tenta lembrá-los, se você perguntar a qualquer um aí na esquina, ninguém vai saber quem é Tertuliano, né? Se você perguntar ao trabalhador do cotidiano quem foi Genésio de Serlásia, não sei quem é. É basicamente isso, né? Então, quer dizer, a gente lidou com a morte desse jeito, de hora negando, hora tendo um distanciamento, né? Os cemitérios na antiguidade, principalmente no medieval, eles eram pontos de encontro, de namoros, de casamentos, né? Tanto é que os cemitérios eram dentro de igrejas, né? A gente tem uma expressão latina que se chama Ecclesiam Apud, né? Sanctus, que quer dizer o seguinte, que aqueles que morreram cristãos eram sepultados dentro da igreja, e quando você ia à missa no dia de domingo, o seu próprio pai, os seus parentes estavam ali debaixo dos seus pés, né? Quer dizer, só que quando entra a contemporaneidade, século XVI, XVII, XVIII para frente, a gente começa a separar o cemitério desse espaço social, né? Aí que tem os problemas, né? Que é se distanciar da morte, quer dizer, a gente não encara a morte como uma coisa natural, né? Isso acontece, tem diferenças de países para países, né? Tem sociedades, né, no caso, culturas, que tratam a morte de forma diferente ou eu estou precipitado? Você acha que
a morte, dependendo da cultura, é lidado de forma diferente ou não? Como você vê? Sim, sim, depende. Por exemplo, nos cemitérios africanos, eu não sou especialista em cemitério africano, mas os africanos, eles lidam com a morte de outra natureza, né? Para eles, não. Você começa, por exemplo, você convive melhor, porque essa dicotomia de que vivo e morto não tem, né? Quer dizer, aqui a gente, o cara morreu, ele vai viver no além. Essa é a sociedade ocidental. Né? Mas, inclusive, no curta aparece bastante essa questão de que vivo e morto não tem essa divisão, por isso que ela está lá conversando com ele como se estivesse vivo, como se vivo fosse. Né? Desculpa te cortar, mas legal essa observação que eu tive, eu como escritor, eu escrevi o filme, né? Mas eu dirigi, eu tenho um pouco de dificuldade de passar algumas ideias para os meus atores, porque por isso que eu falei assim, brinquem com o texto, mas tipo assim, algumas coisas eu deixo passar. Por exemplo, eu não falei para eles que esse tipo de significado da questão da vida e da morte, né? Que veio até de uma reflexão que às vezes nem tem tanto a ver com uma pesquisa histórica, mas mais uma percepção minha e uma sensibilidade minha quando li um pouco sobre física quântica, que o gato significa vida e morte na física quântica. E isso eu comecei a fazer uma reflexão e fazer leitura sobre morte e comecei a gerir o texto de forma mais sensível, mas eu não tive um estudo amplo, histórico sobre a morte. Isso que eu queria. Mas continua, desculpa que eu te cortei. É bem bacana, porque o que acontece? Você tem porta como símbolo, aí depois vem a metáfora e depois vem o gato. Então são significantes. Na psicanálise a gente chama de significante, né? Você tem o significado significante. O significante é aquele que você dá a interpretação, nomeia a coisa, né? Literalmente, você nomeia a coisa. Porque a morte é isso, a morte é algo do inominável. Você não nomeia. E por isso o trabalho de luto é justamente você dar nome àquela coisa que lhe causa, né? Por isso que a definição de luto é a elaboração da perda. Por quê? A elaboração da perda é isso, é quando você dá nome a algo que está na esfera do inominável. Né? E aí, quando você dá nome, Lacan vai falar que a palavra mata a coisa por conta disso. A palavra mata a coisa porque na hora que você nomeia, na hora que você fala, né, você não precisa... eu sempre falo isso nas oficinas que eu vou, que você não precisa... na hora de você consolar, né, na hora que você vai para o consolo ali, de algum ente querido que perdeu, você ficou sabendo, enfim, você está ali naquele ambiente, naquele contexto, só o fato de você escutar a pessoa que está sofrendo a sua perda, que está em luto, o que ela tem para falar, você já está dando suporte social a ela. Então, sim, quando os personagens são muito engraçados, que quando um está falando, você tem uma escuta ativa ali, não é uma escuta passiva, sabe? É uma escuta ativa. Está presentificado, sabe? Que a gente chama de presentificação na psicanálise. Os dois estão presentes, um está escutando ativamente, enquanto o outro que fala passivamente porque está em luto. Bacana, bacana. Mayla tem a segunda pergunta, né? É Mayla ou Alex? Rapaz, naquele esqueminha, acho que era eu, né? Então, Alex, pode fazer a segunda pergunta para o nosso fera aqui. Então, Ronald, antes eu só fazer um muito rápido mesmo, né?
se eu falo, maluco, e eu não cito o Simas, não sou eu. Né? O Ronald muito certamente sabe de quem se trata, e é uma parada interessante que ele fala em relação à morte, né? Que a pessoa só morre quando é esquecida. E essa coisa assim, me marca bastante, né? E sempre quando o assunto morte ele entra em cena, eu sempre lembro disso, né? A morte houve o esquecimento. Mas, ô Ronald, pra gente aqui, olha só, na sua opinião, como as artes, né? Elas podem facilitar, ajudar, né? A lidar melhor com o luto, né? Com a perda e com o luto. Como é que você acha que, né, o dispositivo artístico pode favorecer, né, a vivência da perda e a vivência do luto? Muito bacana essa pergunta. O que acontece? A arte, ela é da dimensão simbólica, né, digamos assim. Então, a arte, ela tem a capacidade de elaboração. Então, quando você... Não nos cemitérios protestantes não acontece muito, mas nos cemitérios católicos e, enfim, nos cemitérios mais contemporâneos também, você vai ver uma monumentalização de arte tumular. E isso acontece porque, e principalmente a partir do século XX, porque o século XX ele tem um aprofundamento da morte. É onde cunha a palavra genocídio. Genocídio não vem antes, vem justamente por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e posterior. E quanto mais se aprofunda nesse sofrimento em relação à morte, você vai assistir mais sublimação. Que é essa relação que eu queria fazer. Então, quer dizer, a arte, e aí no caso eu estou botando a arte tubular, né? A arte que está nos cemitérios, ela é justamente para isso, para você simbolizar a sua perda. Para você lidar melhor, ter um suporte para lidar melhor com a sua perda. Então a arte, ela entra aí, você, por exemplo, falar sobre sua perda. A linguagem, ela tem uma conotação artística, né? Ela tem um teor artístico, né? E assim você vai, o cinema, assim você vai escrever. Escrever é um ato artístico, né? Porque ali você está colocando nome para algo que te angustia. Você está dando nome, você está matando a coisa, né? Como eu estava falando antes. Quer dizer, você está nomeando algo que angustia no sentido de que você veio para esse mundo tendo certeza da morte. Né? Quer dizer, isso te angustia. Você pode até reprimir, reprimir para o inconsciente, né? Mas todos nós sabemos que um dia a gente vai morrer, e isso é a causa da angústia. Né? E aí quando o outro morre, tanto é que quando o outro morre e você não tem laço social ali, você não tem ligação, não tem nenhuma relação com ele, tá tudo certo. Mas agora, quando você pensa na própria morte, você também não tem esse parâmetro. Né? Quando você... eu sou bombeiro, né? E eu vou para socorro também. Né? Eu trabalhei muitos anos de socorro de rua, hoje eu sou professor de história. Mas até 2017, a gente percebia isso nitidamente. Né? Quando a gente estava no socorro, uma pessoa morria, né, por N motivos, ali, suicídio, ou bateu de carro, ou algo do gênero. E as pessoas passavam ali a olhar um corpo. Né? Só que se você perguntar para ela se ela se vê morta ou se um filho dele tiver morto, aí ela se assusta. Né? Quer dizer, isso também tem ligação com a arte, né? Principalmente a gente sabe que a gente está passando por um problema muito complicado de arte, né? De você produzir arte, né? Há uma escassez, né? Há uma rarefação da
arte, né, da produção da arte no nosso país, justamente por conta dessa morte inominável. Quer dizer, o país inteiro está colapsando hospitais, colapsando cemitério, e a gente vive como se tudo estivesse na mais perfeita normalidade. Banalização quase, né? Um efeito Tem uma banalizante. coisa, Ronald, tem uma coisa que eu estou ouvindo muito ultimamente, é a questão de tratar a morte como número, né? A morte como número, ela desidentifica, né? Ela desidentifica, quer dizer, a pessoa que morreu, ela não tem uma identidade. Quer dizer, é um sem nome, né? E sem nome, de novo, você só reforça a própria morte, que é inominável. Né? Quer dizer, a gente tem... enfim, eu podia falar de pulsão de morte aqui, mas a questão é que me parece até que a própria morte é que está fazendo as políticas públicas hoje, que a gente chama de necropolítica. Some, né? às vezes, o som. Isso. Necropolítica é justamente isso. É verdade. E aí, Cris? Sim. Obrigado, Ronald, por essa resposta muito boa. Agora, a Mayla tem mais uma pergunta para você. Eu estou adorando isso aqui. Mayla, você está ouvindo? É porque tá tendo problema. O som dela. Você quer fazer, Cris, a pergunta? Eu vou fazer então, tá bom? Só um instantinho. Por que é tão importante falarmos sobre esse tema, né, da morte? Eu acho que, né? A importância do tema da morte. O que acontece? Eu costumo relacionar duas palavrinhas que parece que não tem nada a ver, mas elas têm, que é sexo e morte. Né? A atriz tem um quê de erotismo. Pode ter certeza disso lá do Curta, lá na Pele do Gato. É sim. Né? Ela tem um quê de erotismo, por quê? Porque sexualidade, sexo, sexualidade, suas derivações, e mortalidade, suas derivações, elas estão correlacionadas no que há, no que é. Hoje, a gente fala mais, né? A gente fala mais sobre sexo, e as estatísticas provam que a gente está fazendo pouco. Você não tem como você sair dessa. As estatísticas provam que nos últimos 50 anos, principalmente o brasileiro, eles estão transando bem menos, né, do que os 50 anos anteriores. Você vê que é exponencialmente decaindo, né, as estatísticas. Mas isso tem uma relação também com o que a gente está falando mais. Uma sociedade livre, né? A gente pensou que numa sociedade livre, liberta, de todos os julgos da opressão sexual, a gente, então, iria fazer sexo à vontade, né? Ia transar com todo mundo. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi justamente ao contrário. Quanto mais a gente falou, menos a gente fez. Isso é em relação ao sexo, né? Eu não sabia dessa pesquisa, eu não sabia. Estranho, né? Eu já imaginava diferente, né? Até por conta de repressão sexual que era mais forte, né? Deveria. Deveria. É o que a gente pensou também até os movimentos feministas e os movimentos de cunho de libertação sexual, né? E movimentos também dessa natureza. Não só o movimento feminista, que vem trazendo essas bandeiras, mas as outras também, no que tange a sexualidade, da década de 70 para cá. Mas, quando chegou nos anos 2000, 2010, as estatísticas já disseram outra coisa, né? Que a conquista da liberdade, ela é importante, mas isso não se traduziu numa prática, né? Na prática de você, então nós vamos agora transar à vontade. Não.
Isso é um ponto. O outro ponto que eu queria colocar para contrapor isso é o problema da morte. Qual que houve o problema da morte? O problema da morte é que, assim como o sexo, hoje a gente fala pra caramba, a morte hoje, ela também pode ser encarada como um tabu, de modo que a gente tem vários outros nomes para dizer que o cara morreu. Passou dessa para melhor, bateu as botas, enfim, vários eufemismos para poder aliviar a dor da perda. Mas aí a questão é a seguinte, mas nunca se morreu tanto como nos últimos anos. Assim como a gente falou pouco da morte nos últimos anos, a gente também praticou bastante ela. Né? Você vê que a pandemia prova isso, né? Simples assim. Em São Paulo já é o número de mortos superior ao número de nascimentos. Não é? Quer dizer, está morrendo mais gente do que está gente nascendo. Quer dizer, a gente está diminuindo a população mundial. Não é? Isso não só por causa da pandemia, mas antes também. Durante o século XX todo, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, gripe espanhola, problema das guerras, né? Das guerras de guerrilha, né? Enfim, ao longo do século XX inteiro. Então, quer dizer, você tem uma relação entre morte e sexualidade, né? Digamos assim. Tem uma outra questão também, bem interessante, aí só para fechar esse raciocínio, a importância da morte justamente está nesse espaço de falar sobre ela, né? De você entender qual é a relação que a gente tem só com a morte, mas com a finitude das coisas, né? O Freud tem uma frase muito interessante, ele fala assim, é na finitude das coisas que a gente observa a beleza momentânea delas. Né? Quer dizer, é justamente porque acaba as coisas que você tem essa questão de saboreá-las com o melhor valor, né? Interessante. Vou fazer um ponto aqui, Cris, rapidamente. É rápido, muito rápido mesmo. Não, com esse paralelo em relação, né, aos morrentes e aos nascentes, que a impressão é que você dá, eu posso estar sendo meio maluco, sou, na verdade, né, mas posso estar exagerando na maluquice. Da morte já não ser mais nem tanto a mera passagem, né, de vida para a morte. Os que estão vivos estão mortos. E por isso não fruem, né? Não está fruindo. Então tem os que de fato fizeram a passagem, ou qualquer passagem que seja, e os que estão vivos estão num processo de morte em vida, né? É muito diferente disso que você citou. Isso. Eu dei algumas pistas aqui justamente para chegar nesse raciocínio que você fez, que é excelente. Isso tem a ver com o curta, né? Porque o que acontece com os depressivos? O que acontece com os depressivos é que ele não consegue fazer um laço social, ele não consegue estabelecer relação, né? E os depressivos desembocam justamente aonde? No suicídio. Um dos desdobramentos dos depressivos é o suicídio. E o depressivo, a gente nomeia justamente assim. Ele é um morto-vivo. Ele é um zumbi. Ele é um morto em vida. Né? Ali só as funções biológicas, mas a mente, o psíquico, está em outro lugar. Está no além, né? Digamos assim. Então, quer dizer, não necessariamente o corpo precisa ir para o além, porque alma, corpo e a mente, e muitas das vezes ela é uma só. Então, a mente ela pode ser capturada, sequestrada e está em outro lugar, no além, em que ela não está mais ali naquele corpo. Né? Quer dizer, é um morto. O cara está psiquicamente morto e só biologicamente funcional
falando ali e tal, mas uma hora o corpo também vai, que é o suicídio. E uma coisa muito interessante, assim, eu digo de passagem que os homens, eles morrem, se matam, né? Os homens e mulheres se matam de formas diferentes. Então, o homem, ele se mata mais com arma de fogo, a mulher mais em envenenamento. Quer dizer, tem uma sensibilidade aí diferenciada, né? Na hora do suicídio. Um é mais violento, o outro é mais furtivo, né? Exatamente. O homem, ele tem... muitos suicidas, eles têm um processo ejaculatório. Ele ejacula depois que ele morre. Ele vai se enforcar e ele ejacula. Ronald, essa confusão, por exemplo, que o filme aborda, né? O filme ele brinca muito com essa confusão. Você vê o personagem meio que mudando de roupa, essa confusão. Isso geralmente acontece antes de um suicídio? Essa confusão mental, Então, essas viagens. Então, quando o indivíduo ele chega a se matar, tirar a própria vida, né, destruir a própria vida, assim, um ato de extermínio, ele só consegue, eu posso depois passar isso para vocês, eu tenho algumas estatísticas que são o seguinte, o número de suicidas, né, o número de suicídios, ele é maior em quem tem uma vida sem filhos e sem esposa, né, ou sem marido, do que suicídios sem marido, ou sem esposa, sem filhos. Isso significa algo. Isso significa que quando você aponta uma arma na tua cabeça, ou quando você está com o nó de porco, né, passado lá na árvore para se matar igual lá o finalzinho, que na verdade aquele cara já estava morto e ali só eram a lembranças de um passado distante, né? Na verdade Uma representação, né? Uma representação. Exatamente. Uma representação da pessoa que está viva e que, enfim, está lá na cabeça dela. Mas, assim, isso demonstra pra gente que antes de apertar o gatilho, ele pensa 2 vezes. Aqueles que têm filho, aquele que é casado, né? Aquele que está juntado, enfim, ele pensa 2 vezes antes de apertar o gatilho, né? Porque justamente ele se responsabiliza pelo outro consigo mesmo. É através do outro que ele se responsabiliza. Ronald, desculpa te cortar, mas são esses que procuram mais ajuda? Olha, também, eles podem também se direcionar a isso, mas eu estou comparando o número de suicidas, né? O número de suicídios para quem tem família e quem não tem família. Ele é maior em quem não tem família, né? Quer dizer, eu não estou falando que os que têm família não se matam, não, eles se matam também. Tem vários, igual alguém que tem a religião, por exemplo, pastor evangélico. Pastor evangélico não se mata porque tem uma série de questões morais aí. Não, existe pastores suicidas, né? Que se mataram. Mas o número é menor do que aqueles que não têm nenhum tipo de religião, por exemplo, ou aqueles que não têm nenhum tipo de família, né? Por exemplo. Porque o que está em jogo aí é a relação social, né, que você estabelece. Né? Quer dizer, se você parar para pensar numa pandemia, mas então o nível de suicídios agora está aumentando. Não, agora não. Agora não porque você tem um afastamento físico, mas você não tem o distanciamento social. Porque o distanciamento social é a relação, né? A gente está afastado fisicamente. Por isso que o pessoal fala errado isso, né? Afastamento social, quer dizer, fala para as massas entenderem, mas o certo mesmo é que a gente tem que ter afastamento físico e não distanciamento social, né? Porque se tiver mais distanciamento social do que, né, que a gente já tem, aí sim vem uma onda de... A rede social não deixa, né? E outra informação que não é errado é nesse sentido de que não está havendo mais suicídio agora.
eu já escutei muito essa questão de que está havendo mais suicídio nesse momento. Então, Não essa é o contrário. estatística também não é verídica, né? Não, porque o que que acontece? Às vezes é para alarmar mesmo. Porque o que que acontece? O problema da pandemia é quando a gente voltar. Na história, isso é muito claro. O nível de suicídios foi alto depois que passou a gripe espanhola, lá em 1918, 1919. Né? A dificuldade Suicídio anônimo, da né? socialização, né? A dificuldade Sim, da sim. socialização. A dificuldade de você lidar com algo que você já esqueceu, né? Que a gente já está 1 ano e meio, vai para 2 anos, enfim, nesse problema. E essa tensão de ir e voltar, né? Essa tensão que você sofre de fecha, abre, vai, não vai, não tem emprego, tem emprego. A gente está não pejorando, né? Mas a gente está numa geração desesperada, que é o nem, né? Nem trabalha e nem estuda. Né? O pessoal até nomeou dessa forma, de uma forma pejorativa, mas de fato é que a gente está sem emprego, sem estudo. Quer dizer, o pessoal também tem uma galera que está estudando e tal, mas de uma forma mais abrangente, tá muito complicado, né? O problema é o pós-trauma. Né? A gente está passando por um trauma coletivo que, beleza, naquele momento você vai até, dizendo assim, né? Safar as coisas, vai resolver. Mas o porre que isso vai te dar, né? Digamos assim, o depois, a ressaca, é forte. Entendeu? É isso que eu quero chegar. O processo da reintegração é que vai ser complicado, né? Chegando naquela questão anômica, né? Aquela anomia, aquela doença. Você vai lidar com uma situação que é estranha ao seu próprio corpo também. Seu corpo acostumou com uma coisa, né? Quando a gente fala corpo, a gente não fala só matéria, a gente fala corpo psíquico, né? Você tem um corpo psíquico aí também. E aí, quando você voltar, beleza. Muita gente não vai saber o que fazer. Vai lidar com um vazio, né? Aí vai ter as angústias. Verdade. Esse é o ponto. Verdade. É o pós-trauma que é o complicado, né? É importante você falar isso porque a gente que é leigo, né, tem uma ideia das coisas e até o que é passado na mídia é passado de forma precipitada, né? Porque você tem muita coisa. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque justamente isso, não só na psicanálise, mas também nas psicoterapias também, mas variadas formas. Quando você começa a tratar as pessoas, né? Começa enfim, lidar ali com as pessoas em direção à cura, eu vou botar dessa forma. O que acontece? Quando você vai ver, atitudes que você está fazendo hoje em decorrência de anos atrás. Isso parece ser uma coisa, poxa, se eu botar a culpa no meu pai, na minha mãe. Não é isso. Mas coisas que você deveria ter feito antes e não fez. Deixou para lá, foi colocando. Porque a nossa mente é igual um guarda-roupa. Você vai colocando um monte de coisa ali. Vai colocando. Daqui a pouco, o guarda-roupa começa a encher, e você vai colocando sujeira, roupa limpa, roupa rasgada, trapo. Você vai colocando roupa nova que você acabou de comprar. Você vai colocando. Daqui a pouco, aquilo não vai aguentar, aquilo explode. A negligência, ela cobra um preço, né? Em determinado momento, a conta bate. Nisso que a conta bate, né? Vai ser o preço dela com juros e correção. Exatamente. É o custo da pandemia, se você não se tratar agora, se você não se cuidar agora, né? O cuidado consigo mesmo, né? O cuidado de si, né? Perfeito. Ronald, eu estou preocupado com a questão do horário, né? E às vezes cai direto, né? Eu queria agradecer muito a sua presença.
dizer que eu estou muito feliz com tudo que foi dito aqui, né? A sua visão sobre o filme foi muito bacana. E agradecer também os atores, né? Toda a equipe do filme. E eu queria deixar esse espaço para Alex e depois o Ronald se despedir, né? Beleza. Pô, queria primeiramente agradecer a quem teve aí a disposição, né, de participar conosco, né, participando dessa forma, né, que é fundamental também. Foi um prazer enorme, obviamente já falei com a equipe do prazer que foi fazer o filme, dos perrengues e das delícias e dos terrores, né, de ter participado desse projeto. E, pô, também, como parte da equipe, agradecer, né, a ótima, grande participação, pô, protuberante mesmo do Ronald, né, foi muito esclarecedor, foi muito interessante, porque quando a gente faz um projeto desse e expõe, né, a gente não sabe muito bem como as pessoas vão observar. É claro que a gente tem uma previsão mínima, que não sei nem se é uma previsão, é mais uma projeção do que a gente quer que ela entenda, né? E claro, né, que por ser uma coisa um tanto específica, essas analogias e essas aproximações que você fez, isso pô, auxilia bastante. É um grande instrumento facilitador para a gente aproveitar o filme, além da questão artística, mas também com essa profundidade, tá? Então, obrigado aí, Cristiano, obrigado, Ronald. Obrigado. Eu agradeço aí por vocês me chamarem, porque o historiador é um lobo solitário, ele fica Não deveria ali ser. trabalhando, não deveria ser, mas, enfim, relegar a história a um canto, assim, foi o que aconteceu aí nos últimos 3 anos, se eu posso colocar assim dessa forma. Então, realmente, a gente teve que ir lá naquele canto, dar o nosso jeito e falar, não, a gente tem que chegar, romper essa bolha, enfim. Eu agradeço aqui também por estar rompendo essa bolha junto com vocês, né, cara? Vocês são sensacionais, o pessoal de cinema, né? O pessoal de cinema, eu me amarro. Eu tenho um amigo meu, o Renato, ele é historiador do cinema, cara, ele é sensacional, sensacional. E, enfim, a gente conversa muito e ele fala dessa relação história e cinema, né? Que são muito íntimas, né? Ele estuda cinema argentino e cinema brasileiro, a relação entre os dois. E quando eu vi o filme de vocês, poxa, lembrei logo dele, já comentei com ele. Eu falei, cara, muito bacana ver aí, ele deve ter já assistido. E eu agradeço muito vocês, cara, porque, sério, me deu um outro olhar também. Achei interessantíssimo. A atriz, ela trabalha muito bem, vocês dois, né, na verdade. Vocês trabalham os textos bem pausados, ritmados em tom fúnebre. Também enxerguei isso, bem litúrgico. Os diálogos foram litúrgicos, cara. Isso é sensacional, entendeu? Só o cinema pode fazer isso, cara. O roteiro tá bem escrito, a gente vê no filme nitidamente isso, né? E eu agradeço, assim, tiver outra oportunidade, pode me chamar, cara, que eu gosto muito de vocês. Ô, Ronald, vai ser um prazer. Não, rapidamente, porque, né, infelizmente, por problemas técnicos, a Mayla não pôde permanecer conosco até o final, mas, né, ela pediu para agradecer por ela, né, claro, mas acredito que é extensivo a toda a equipe. E aí ela fez uma observação, tá, Ronald? No cinema a gente está engateando, a nossa parada mesmo é o teatro, mas enquanto a gente não pode largar perdigoto na plateia, a gente vai lançando os nossos projetos audiovisuais aí. Mas eu gostei. Já pode abandonar teatro e entrar no cinema. Não, se uma coisa não exclui a outra, não. Vamos meter bronca. Ela agradece mais uma vez os elogios. Ô, Ronald, vamos convencer essa galera aí, né? Porque agora o cinema, o teatro, infelizmente, né? Muito triste, né? Infelizmente, a gente era para ter uma ajuda, né, do governo, mas como
não tem governo federal, não tem, agora entrando numa área de política, os artistas estão sofrendo muito, tá tendo Imagino. muita dificuldade na questão artística, e eu faço até um apelo aqui a quem puder sempre prestigiar, porque a nossa arte no Brasil é de resistência, de resistência. Muito obrigado, estou muito feliz por esse conhecimento a mais que o Ronald trouxe para gente. Muito obrigado. E até a Boa próxima. noite. Boa noite, rapaziada. Tudo de bom, hein? Beleza. Obrigado aí, Valeu, gente. Um grande abraço. valeu, Valeu. abração. Boa noite.